Chip, curto para a palavra em inglês relationship, que em português significa relacionamento. Pode se referir tanto a relacionamentos românticos quanto a relacionamentos platônicos. É extremamente comum em culturas de fandom ter diversos chips com diversos personagens, sendo o termo usado para quem apoia esses casais, shippers, e o verbo sendo shippar. Sonedo, um chip entre dois personagens da SEGA, Sonic o Ouriço e Shadow o Ouriço. O nome se dá pela junção dos nomes, formando a palavra Sonedo. Hate, a palavra em inglês que significa ódio. Pessoas que espalham ódio pela internet também são chamadas de haters, que é a palavra em inglês para odiadores. Como qualquer comunidade que possui um fandom grande sobre alguma franquia, uma grande parte dos fãs shippa algum tipo de casal na comunidade de Sonic. Existem diversos chips, como Soname, Natsuji, Sonedo, Shadame, Shaduji, Sylvaise e uma quantidade enorme de variações. A diferença enorme de fãs que shippam e desejam ver seus personagens favoritos como endgame acaba criando um fenômeno chamado de Ship Wars, que é basicamente quando as pessoas dentro dessa comunidade discutem e brigam entre si para ver qual chip vai se tornar verdadeiro e qual é melhor. Isso é bastante comum em qualquer comunidade grande, independente do tipo de mídia. Pode ser sobre jogos, filmes, livros, animes, mas se for uma comunidade com pelo menos 100 pessoas nela, vai sempre existir esse tipo de discussão. Porém, por todos esses anos que eu navego pela internet desde que eu sou criança, eu percebo algo que se destaca bastante para mim. Mesmo quando eu não era da comunidade de Sonic, eu já conhecia sobre Soname e sobre Sonedo, porque eram coisas que apareciam pra mim quando eu usava redes sociais. E sempre, e eu reitero, sempre que eu via algo sobre Sonedo, como uma fanart ou algum post bobo sobre, eu via hater nos comentários. Isso se estendeu e se estende até hoje, sendo quase impossível pra eu achar um post sobre esse chip que não tenha algum tipo de hater no comentário. Mas, exatamente, por que existem tantos haters de Sonedo? E o que faz deles haters em primeiro lugar? Como eles se classificam nesse termo? Sonedo é realmente um chip tão odiável ao ponto de ter uma comunidade tão grande que, pelo visto, vive só pra xingar e maldizer os fãs que shippam esse par na internet? Oi, tudo bem? Meu nome é Adna. E nesse vídeo eu vou citar alguns desses pontos e tentar explicar diversos fenômenos que acontecem dentro da comunidade, como os fãs e os haters de Sonedo. Eu vou separar em vários tipos de parte, explicando o chip, por que as pessoas shippam e por que as pessoas odeiam, e principalmente porque você não deveria odiar esse chip. Mas antes de tudo, esse foi um vídeo que deu bastante trabalho, por incrível que pareça, bastante pesquisa, então por favor deixe o seu comentário e o seu like no vídeo porque me ajuda bastante. E se você curtiu o meu conteúdo, pense em se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo fazer diversos outros vídeos parecidos com esse aqui. É isso, bora pro vídeo. Sonedo. Desde quando existe? Várias pessoas têm essa dúvida. Desde quando Sonedo existe? Desde quando as pessoas shippam isso? E pra dar uma resposta honesta, não dá pra ter certeza total disso. O meu chute pessoal é que provavelmente existe desde o lançamento do Shadow no primeiro jogo que ele apareceu, que no caso é Sonic Adventure 2, em 18 de junho de 2001. Se você der uma olhada no Google Analytics, que é uma ferramenta do Google que te permite mostrar quando um termo foi pesquisado e quanto que ele foi pesquisado através dos anos, mostra que a primeira pesquisa sobre esse termo se dá em 2005. Porém, outra forma de você pesquisar e consumir conteúdo de chip nas comunidades se dá como personagem 1, X, personagem 2. É mais complicada essa pesquisa no caso de Sonic, porque existe o desenho Sonic X, que foi lançado em 2003. Mas a primeira pesquisa de Sonic X Shadow se dá por volta de 2004. E isso é o mais antigo que o Google Analytics vai. Não dá pra ter uma resposta completamente exata, mas eu diria que muito provavelmente, como na primeira semana de lançamento do Sonic Adventure 2 teve mais que 500 mil cópias vendidas, acho seguro dizer que pelo menos uma pessoa que consumiu o jogo já viu o potencial desse chip entre esses dois personagens. Então, levando em conta que o mais antigo que dá pra ver que tem pesquisa é em 2004, que é até onde o Google Analytics vai, é bem seguro dizer que esse chip é bem antigo e muito provavelmente realmente se dá desde o lançamento do jogo. Por que as pessoas não gostam ou discordam desse chip? Nessa parte do vídeo eu vou trazer alguns porquês que eu já ouvi e conversei com algumas pessoas que não gostam desse chip do porquê elas não gostam,
E vou tentar desmascarar algumas desinformações que eu vejo sendo espalhadas por aí. Motivo 1. Shadow tem 50 anos e Sonic tem 15. Eu já vi várias pessoas falando que acham esse chip errado e imoral por causa da diferença de idade, e o argumento é utilizado que o Sonic é um adolescente de 15 anos e o Shadow tem 50. Primeiramente, eu só gostaria de avisar que no site oficial do Sonic Channel, eles removeram as idades canon dos personagens. Isso significa que muito provavelmente eles não têm mais uma idade fixa como eles tinham antigamente. Mas, além disso, as pessoas têm essa ideia de que o Shadow tem 50 anos pelo fato de que ele ficou 50 anos dentro de uma cápsula criogênica. Porém, isso não significa que ele tem mentalmente nem fisicamente o corpo de uma pessoa de 50 anos. Um exemplo óbvio disso é o Capitão América, que ficou congelado entre 1945 até 2012, de acordo com o MCU. Isso não significa que ele tem 94 anos, porque ele ficou todos esses anos congelado e continua tendo o corpo e a mentalidade de um homem de 27 anos. Outro exemplo disso é o Aang, de Avatar. Ele ficou congelado por 100 anos, mas ele não tem o corpo, muito menos a maturidade e mentalidade de uma pessoa de 112 anos. Ele continua como uma criança de 12 anos. Seria a mesma coisa que falar que o relacionamento dele com a Katara é pedofilia, só porque ele ficou congelado por 100 anos. Nesse caso, não faz muito sentido não gostar do chip do Sonic e do Shadow só por esse motivo específico. E eu quis falar disso pra tentar fazer as pessoas entenderem por que não faz sentido não gostar do chip só por esse motivo. Mesmo que a idade do Shadow seja desconhecida, ele tem a mentalidade mais ou menos a mesma da Maria, que tem 16 anos, visto que na criação dele, o Jared tentou recriar a alma da Maria nele. Isso significa que, mesmo que o Sonic e o Shadow sejam de épocas diferentes, eles provavelmente têm o mesmo tipo de maturidade por eles terem idades parecidas. Motivo 2. Os fãs. Bem, não tem como eu refutar muito esse motivo, visto que é mais pessoal pra muita gente e eu até que entendo. Quando você participa de uma comunidade tão gigantesca como a comunidade de Sonic, é comum ter discussões o tempo todo, principalmente sobre briga de chip. Eu entendo que é insuportável ver as pessoas brigando sobre isso sempre e que isso pode acarretar por gerar algum tipo de desgosto pelo objeto da discussão, que é o chip. Nesse caso, eu só gostaria de lembrar que não é porque alguém que você odeia gosta de alguma coisa que isso te dá o direito de odiar aquilo. Mas como é algo pessoal, não tem muito o que fazer sentido. Eu só gosto de lembrar que não tem por que você odiar em cima de uma pessoa só porque você acha ela chata. Isso não te dá, na verdade, razão ou motivo algum pra você fazer isso. Motivo 3. Porque não faz sentido. Eu vi uma grande maioria falar que esse chip não faz sentido por diversos motivos. Eu vou endereçar cada um desses motivos, mas antes disso eu gostaria de dizer que as pessoas não shippam um casal porque é canônico na história. Existem diversos motivos do porquê uma pessoa acha que dois personagens poderiam entrar em um relacionamento, mas definitivamente não é porque é canon que elas vão deixar de shippar ou não. A comunidade de fandom existe justamente para isso, para os fãs criarem conteúdos que não necessariamente faz parte do canon. Existem diversos fãs que, por exemplo, após uma série ou franquia terminar, começam a desenvolver as próprias histórias, que no caso seriam as fanfics. Existem até fãs que discordam de como os autores desenvolveram e solucionaram plots dentro da própria série. O exemplo mais recente disso é como vários fãs de Jujutsu Kaisen ficaram insatisfeitos como o mangá acabou. Isso faz com que vários fãs reescrevam do jeito que acham que seria o melhor. E isso vale pra qualquer coisa. Quando uma comunidade é tão grande quanto a comunidade de Sonic, ela tá aberta a ter muitas pessoas que interpretam e enxergam as coisas de maneira diferente. Então, o que não faz sentido pra você é a coisa mais óbvia pra outra pessoa. E nessa próxima sessão, eu vou tentar explicar por que essas pessoas enxergam e interpretam esse chip de uma maneira que acham que faria sentido, que você pode discordar, justamente para tentar abrir um pouco a visão das pessoas que não só não compreendem, mas se recusam a tentar entender o lado dos outros fãs dentro da comunidade. Shadow e Sonic não são amigos. Esse é o argumento que eu mais vejo recentemente, pois, numa entrevista recente, Takashi Iizuka disse com as seguintes palavras que ele não é amigo do Sonic. Isso tem sido bastante usado pelas pessoas para provar que o Shadow e o Sonic não gostam um do outro. Porém, o que muita gente não sabe é que isso é meio que fora de contexto. Para as pessoas que não sabem,
Esse é, na verdade, o trecho de quando ele responde uma pergunta durante uma sessão de Q&A em um dos vários eventos de verão sobre jogos que tem durante o ano, normalmente em julho. Nesse evento, eles anunciaram várias coisas sobre o novo jogo que vai lançar, Sonic X Shadow Generations, e também mostraram várias outras coisas e responderam algumas perguntas de fãs. A pergunta original era se, para o Takashi Iizuka, as pessoas interpretaram o Shadow de maneira diferente ao que ele esperava com o passar dos anos. Essa é a resposta completa que ele deu. Então, sim, tem algumas formas que as pessoas interpretam o Shadow que não é como o time intenciona. Eu acho que a maior delas é que, se você olhar online, todo mundo fala: ah, é só o Vegeta de Dragon Ball. Vegeta começa como um inimigo e depois se torna um amigo e aliado, e meio que luta pela justiça e tenta salvar o mundo e tudo mais. Shadow não é assim. Eu nunca quero que ele seja assim. Shadow está fazendo suas próprias coisas. Ele não é amiguinho de Sonic. E ele vai e, sabe, faz qualquer coisa que ele acha que é correto ou certo, ou que ele precisa fazer. E não é tipo, bem, ok, nós costumávamos ser inimigos, mas somos amigos agora, vamos salvar o mundo juntos. Ele não é esse tipo de personagem, e eu não quero que ele seja esse tipo de personagem. Então, quando as pessoas online estão dizendo, ah, é o Vegeta? Tipo, não, não é o Vegeta. Dá pra ter várias conclusões a partir dessa resposta e várias análises, e então vamos começar por partes. Primeiro, vamos estabelecer: quem é Takashi Iizuka e por que essa resposta importa? Bem, Takashi Iizuka, de acordo com a Wikipedia, é um diretor, produtor, designer e roteirista de videogames. Desde 2008, ele é vice-presidente do desenvolvimento de produto da série Sonic the Hedgehog. Basicamente, ele é uma das pessoas que está em comando da visão, o design e o caminho que a série toma caminho. É importante notar que a frase "uma das pessoas" é importante, visto que em uma grande empresa não é só uma pessoa que tem o poder monopolizado em suas mãos sobre como vai estabelecer o produto no mercado. O ano em que ele entrou, 2008, também é importante para o que eu vou falar. Ele foi diretor e principal designer dos jogos Sonic Adventure 2, Sonic Heroes e Shadow the Hedgehog. Em outros diversos jogos, ele foi supervisor, produtor, coordenador, ou varia dependendo de qual jogo e qual época que estavam lançando, já que não é incomum o time ter que ser separado quando acontece a criação de vários jogos ao mesmo tempo. O fato de eu falar isso é que eu quero dizer que, por mais que o Iizuka no momento seja uma das faces da SEGA, isso não significa que você tem que levar absolutamente tudo que ele fala tão literalmente. O que ele quis dizer aqui é que o Shadow e o Vegeta não são o mesmo personagem, mas não exatamente que o Shadow e o Sonic se odeiam. As pessoas focaram muito na frase que ele disse que eles não são amigos e simplesmente esqueceram de todo o resto. O relacionamento do Sonic e do Shadow é um relacionamento bastante complexo e que, na minha opinião, o próprio Iizuka ainda tem um pouco de problema definindo como é. Por exemplo, em jogos que ele foi diretor, como em Sonic Adventure 2, Shadow e Sonic terminam com um bom relacionamento entre eles, em que eles conseguiram criar respeito e conseguiram trabalhar juntos para salvar o mundo, e precisaram confiar um no outro para isso. Durante a luta, eles conseguiram ganhar ainda mais respeito um pelo outro, e o Shadow chega a dizer que talvez o Sonic seja a verdadeira forma de vida suprema. Por mais que, nas palavras do próprio Iizuka em outra entrevista, ele acaba mudando de ideia depois que sobrevive à queda dele na Terra. Então ele continua respeitando e crendo o Sonic como sendo uma forma de vida extremamente forte, mas não tão perfeita como ele mesmo é. Em Shadow the Hedgehog, eles começam tendo um relacionamento bom e até que próximo, mesmo o Shadow não se lembrando muito do Sonic. Sonic se lembra do Shadow e trata ele como um amigo, e o Shadow não impede ele de ser assim. Eles batalham juntos várias vezes e só brigam caso o jogador pegue a rota maligna, que é quando o Sonic decide que não pode mais deixar o Shadow fazer o que quiser, porque vai afetar o mundo de forma negativa. Além disso, ele confiava completamente no Shadow e que ele estava fazendo o que era certo. Por isso não lutou com ele antes. Além de que, ele confia fielmente no final verdadeiro, que o Shadow vai conseguir lutar e salvar a Terra sozinha, dizendo que ele é a última esperança de todos eles. Agora vem uma parte interessante. Lembra quando eu disse que a equipe da SEGA era separada quando havia vários jogos sendo criados ao mesmo tempo? Então, em 2006, um jogo foi lançado, que era para ser como um rebrand total da marca para uma adaptação moderna da saga. Esse jogo é Sonic the Hedgehog. Uma coisa interessante é que o Iizuka não participou da produção desse jogo, sendo o diretor Shun Nakamura e o produtor Masahiro Kumuno. Por que isso seria interessante exatamente? Porque, especificamente nesse jogo, o relacionamento do Sonic e do Shadow parece ser bem mais próximo entre os dois. O jogo parece pegar os personagens um pouco mais crescidos e amadurecidos,
e tem como plot todos os personagens trabalhando junto através do passado, presente e futuro para salvar o tempo e o mundo. Em várias cenas, Sonic e Shadow continuam com as pequenas discussões e briguinhas que eles têm, mas é algo bem menos violento e sim como se fosse apenas uma rivalidade boba. Algo que eles fazem já por costume. Outro fato interessante é que eles confiam extremamente um no outro, deixando missões importantes para cada um fazer e tendo a certeza que o outro vai conseguir. O Shadow até salva a vida do Sonic e começa a lutar com o Silver em um momento. Eu gostaria de dizer que eles se consideram amigos, e se não amigos, rivais bem próximos, da mesma forma que o Sasuke e o Naruto eram no clássico. Sabe? Rivais, mas que convivem juntos e apesar das brigas, vão em missões juntos, brincam juntos, se divertem juntos. No caso, antes do Itachi aparecer na vila e fuder toda a cabeça do Sasuke e ele voltar a ter toda a ideia de vingança na cabeça dele, né? Eu acho interessante porque no jogo oficial e canon, importante dizer que a SEGA lançou e justamente que o Iizuka não teve nenhuma parte na produção, o relacionamento deles é mais amadurecido e desenvolvido. Diferente de outros jogos que parece ter algum tipo de maldição que eles não têm desenvolvimento nenhum entre o relacionamento deles. O que eu quero dizer é que o fato de Sonic e Shadow não serem reconhecidos como amigos hoje em dia se dá pelo fato de que é assim que o Iizuka está envisionando o projeto hoje em dia, mas não significa que eles nunca foram amigos ou que não possam ser amigos no futuro. Eu acho inclusive que, nos jogos de hoje em dia, o Sonic considera o Shadow como amigo ou até gostaria de ser amigo do Shadow, mas o Shadow ainda não tem o amadurecimento e desenvolvimento necessário para se abrir para outras pessoas por causa do trauma dele com a Maria. E, inclusive, esse é o motivo dele não ser tão próximo da Rouge quanto ele era no jogo de 2006. Mas, com sorte, no novo jogo Sonic X Shadow Generations, isso vai mudar. Mas se eles não são amigos, então não faz sentido shippar eles. Ahá! É aí que tá o pulo do gato. Veja, eu vou desenvolver e explicar pra você sobre um fenômeno que é literalmente mais velho do que a própria eletricidade, e eu não tô zoando. O conceito Enemies to Lovers. Traduzindo, seria algo como de inimigos para amantes. Isso é extremamente popular em mídias desde sempre. Não acredita em mim? Bem, é só dar uma olhada nos contos escritos em 1485 sobre o Rei Arthur, o livro específico a que me refiro sendo Le Morte d'Arthur. Um pequeno fun fact, em Black Knight, o Sonic acaba se tornando o Rei Arthur do conto, e o Shadow é o Sir Lancelot, um dos cavaleiros do rei. Sabia que desde antigamente existem vários contos de romance entre os dois? Isso não significa nada realmente sobre o canon de Sonedo ou não, eu só acho que é um fato muito engraçado. Outro exemplo muito forte é na literatura. O famoso e conhecido livro Orgulho e Preconceito, publicado em 1813 e que até hoje é um dos maiores nomes em livros de romance. Outro exemplo, na ópera, é que há vários tipos de romance enemies to lovers. Um deles que eu consideraria, por exemplo, é o fantasma da ópera. E eu tenho certeza que em vários mitos gregos e contos antigos também havia o mesmo tipo de romance, eu só não consigo me lembrar de cabeça agora. Basicamente, enemies to lovers é um gênero que é extremamente popular entre os fãs e consumidores de arte desde a antiguidade. Diversas peças, obras renascentistas mostrando coisas do tipo, provam que é um tema que desde sempre as pessoas têm interesse e curiosidade em consumir. É exatamente por isso que vários chips modernos hoje em dia atraem tanta atenção. Um ótimo exemplo disso seria Knuckles e Rouge, pois os dois se conhecem e se reconhecem como rivais logo no começo. E até hoje discutem um com o outro e pegam no pé um do outro. E é um dos chips mais populares na saga. Chips que dois personagens são rivais costumam ser bem famosos, porque as pessoas costumam ver potencial para desenvolvimento do relacionamento e também dos personagens, caso eles entrem em um relacionamento. O que acontece é que, quando os dois personagens que são rivais e começam a ser shippado pelas pessoas são do mesmo gênero, isso causa estranheza nas pessoas, apesar de ser tão famoso em casais héteros. Justamente por isso, chips como Naruto e Sasuke, Deku e Bakugou, Hinata e Kageyama, até mesmo Batman e Superman, são chips que, apesar de muitas pessoas odiarem, tem uma fanbase enorme de fãs que apoiam. Sabe por que isso acontece? A maioria dos fãs que costumam shippar casais enemies to lovers homorromânticos são pessoas LGBT, que apoiam e gostam justamente por conseguirem se enxergar nesses personagens e no tipo de relacionamento que esses personagens entram, diferente de relacionamentos héteros. Existem vários motivos e explicações, mas uma delas é que relacionamentos héteros e relacionamentos homossexuais
tem muitas diferenças por conta do contexto histórico, político e social das últimas centenas de anos. Pessoas LGBTs não conseguem se identificar com um casal hétero, porque não são quem elas são, e por isso acabam por desejar e apoiar conteúdo de casais LGBTs por conseguirem se identificar e entender o conteúdo. Então, o que eu quero dizer é que Sonado é basicamente um chip enemies to lovers famoso porque são dois protagonistas rivais que trazem bastante conteúdo para um desenvolvimento de relacionamento que vai do ódio até o amor, que atrai bastante a atenção de pessoas que gostam de consumir romance e, pelo fato de ser um chip gay, comumente vai atrair a atração de pessoas LGBTs. Mas eles nunca tiveram afeto um pelo outro, então eles nunca poderiam sentir afeto um pelo outro. É aí que você se engana mais uma vez, meu pequeno gafanhoto. Antes de desmascarar e chocar o seu mundo, eu só gostaria de dizer que não é porque personagens nunca tiveram uma interação positiva no canon que isso necessariamente impede os fãs de shipparem eles. Por exemplo, existem muitas pessoas que shippam Hermione e Draco, da saga Harry Potter, por mais que eles só tenham tido interações negativas por toda a série. Isso não necessariamente significa que os fãs deles sejam doentes ou algo do tipo, só significam que eles veem potencial num possível e se, caso o relacionamento deles fosse para um lado diferente. E então escrevem e fazem histórias com as próprias mãos. Lembre-se, os fãs de chip não fazem mal para ninguém, e encher o saco deles por causa disso é extremamente imaturo e também te faz ser uma pessoa chata que ninguém vai gostar de ter por perto. Só deixa as pessoas em paz. Se elas não estiverem cometendo nenhum crime ou não estejam gostando de algo que seja um crime, deixa elas no próprio canto. Enfim, com isso em mente, deixe-me mostrar porque a fala que eles não têm afeto um pelo outro está completamente equivocada. Para me ajudar a colocar todas as ideias em mente e em lista, eu tive uma pequena colinha que foi no vídeo da Voiced by Mandy, cujo título do vídeo é Sonado Iceberg. Então, para quem tem interesse no assunto, seja fã ou hater do chip, eu recomendo bastante você ver o vídeo. Infelizmente, o vídeo só tá disponível em inglês e sem legenda até o momento, mas se você entende, eu peço por favor que dê uma olhada, porque esse vídeo é muito bom. E para quem não entende inglês, espero que as legendas em português saiam logo. I Heart You Too, Shadow. Esse é um momento bem mais recente que aconteceu no novo desenho Sonic Prime, que inclusive é oficialmente canon na timeline dos jogos para quem não sabia. Basicamente, o Shadow salva o Sonic e, nesse momento, o Sonic faz um coração com as mãos e diz I heart you too, Shadow. Traduzindo, isso significa eu, coração, você também, Shadow, que é uma forma que os gringos usam, uma gíria para dizer I love, como visto em camisetas de turismo como, por exemplo, I heart New York City, e que quer dizer eu amo Nova York. Outro momento é quando o Shadow vai, de novo, salvar o Sonic e levar eles de volta para a dimensão deles. E o Shadow carrega o Sonic em forma de princesa, e eu gostaria de clarificar que eu não tô exagerando, pois é literalmente como os animadores se referiram a como eles deveriam animar o Shadow e o Sonic nessa cena, nos esboços primários. E o Sonic diz, I didn't know you were such a hugger, que traduzindo significa algo como eu não sabia que você gostava tanto de abraços. Um outro momento que dessa vez vem do Shadow é a reação dele depois que toda a energia prismática do Sonic é extraída dele. Ele tenta alcançar o Sonic, desiste, as orelhas dele se abaixam tal qual um cachorro depois que é chutado e fica triste, e ele ofega levemente. Para um personagem tão introvertido como o Shadow, é óbvio que ele sente afeição pelo Sonic nesse momento, pois ele fica preocupado que o rival dele está possivelmente morto. Isso faz sentido pro personagem do Shadow, visto que ele tem transtorno de estresse pós-traumático após a morte da amiga mais próxima dele, a Maria. História de 2021 do Sonic Channel. Pra quem não sabe, a Sonic Channel é um canal oficial de Sonic no Japão que costuma lançar várias coisas durante o ano. Um exemplo disso é que em 2021 eles lançaram calendários temáticos de Sonic, sendo que a cada mês era o Sonic com um personagem específico no desenho desse mês. E junto com isso, eles lançavam um pequeno conto que envolvia o Sonic junto com esse personagem. Em julho, os personagens eram Sonic e Shadow, e a Sonic Channel lançou um pequeno conto sobre eles. O conto é bem longuinho, mas basicamente, o Sonic acompanha o Shadow numa aventura meio que de longe, porque percebe que o Shadow parece estar nervoso nessa noite. Ele ajuda o Shadow quando pode, e o Shadow, apesar de tentar recusar, acaba não fazendo nada para impedir o Sonic. O Sonic tenta compreender o Shadow e ajudar ele com palavras, o que acaba não fazendo efeito e acaba afastando o Shadow mais. Isso faz com que o Sonic tenha que correr atrás do Shadow para ver o que ele vai fazer. Enfim, ao final do conto, o Shadow parece estar pensativo e melancólico,
e o Sonic tenta ajudar ele e deixar ele mais animado. As palavras dele deixam o Shadow um pouco surpreso e até de certo modo embaraçado, então ele corre pra longe do Sonic, não querendo mais saber da conversa. O conto termina com o Sonic encarando o Shadow de longe, observando ele ir embora seguro e deixando ele ir. Se isso não mostra qualquer tipo de afeto, mesmo que platônico, que o Sonic sente pelo Shadow, eu sou maluca. É claro que o Sonic se preocupa com o Shadow, mas não tenta se meter no caminho dele, porque ele acredita que o Shadow tem que encontrar o próprio caminho sozinho, e que ele sabe o que é melhor pra ele. Mas isso não impede ele de observar de longe, querer ajudar e desejar o melhor pro Shadow. Mais uma vez, no jogo Sonic Battle, durante a história do Shadow, os dois têm uma conversa bastante profunda um com o outro. Eu vou mostrar nas seguintes imagens. Exato! Se você tem um coração, você nunca usaria seu poder para as forças do mal. De nenhuma maneira você conseguiria. Armas não deveriam ter corações, mas tanto você quanto o Amuro têm. Vocês dois, vocês não são apenas armas. Não, você está errado. Nós fomos criados como armas. Se as pessoas desse mundo sequer desejarem paz, elas vão precisar nos destruir. Shadow, você tem um coração. Amuro tem um coração. Eu não acho que nenhum de vocês tenha coragem de matar. Talvez vocês deveriam só jogar jogos juntos, ou sei lá. Não há necessidade de uma arma ter sentimentos. Isso é ridículo. Estou saindo. Hey, Shadow! Talvez você devesse aprender uma coisa ou outra com o Amuro e ser mais honesto com você mesmo. Apesar de que eu não esperaria nada diferente vindo de você. Reação do Shadow com a morte do Sonic em All Seeds. Eu não vou falar muito, apenas mostrar como o Shadow fica triste e introspectivo quando o Sonic morre no jogo de 2006. Eu não sei vocês, mas não é assim que eu reajo quando alguém que eu não sinto afeição nenhuma morre. E lembre-se, o personagem foi animado dessa maneira de forma intencional, não acidental. Os animadores tiveram o trabalho de fazer ele se expressar dessa maneira. Enfim, vou mostrar o vídeo de reação dele de quando isso acontece. Due to Mephiles' manipulation. Sonic! Mephiles played us all for fools. Wanted me to kill Sonic before. If you say it exists in the past, present, and future, I'll destroy them all at once! Certainly. It might have been possible if he was still alive. I don't think he's dead yet. Eles não foram criados com essa intenção, por isso eles nunca vão ficar juntos. Enquanto eu concordo que eles não foram criados para serem um casal um com o outro, eu gostaria de mais uma vez reafirmar que, não importa se é canônico ou não, as pessoas shippam só pra ter diversão, mas eu também gostaria de reiterar algumas coisas interessantes que os criadores e escritores de Sonic já falaram sobre o relacionamento do Sonic e do Shadow. Lembra sobre o conto da Sonic Channel que eu comentei mais cedo, que tem o Sonic e o Shadow? Bem, aqui vai uma nota feita pelo escritor que fez esse conto. Por causa da alta performance de tanto Sonic quanto Shadow, mentalmente e fisicamente, não são muitos que conseguem manter-se junto a eles. Ainda menos são os que, apesar de sua rejeição, são capazes de persistir, oferecer opiniões ou se manter no caminho deles e parar eles. De fato, talvez Sonic seja o único que consiga chegar tão perto e pessoal de Shadow e dizer algo que consiga atingir seu coração, apesar que, na maioria das vezes, não chega. De certa maneira, sua presença é problemática, mas é também uma das mais importantes. Porém, mesmo que o Sonic seja receptivo a escutar coisas que são doidamente verdade, do ponto de vista do Shadow, Sonic é provavelmente a pessoa mais perturbante do mundo. Há também o fato de que um dos principais escritores para a história nos últimos anos, Ian Flynn, comentou isso durante seu podcast pessoal em um episódio especial de Mês do Orgulho, que o tema era Sonedo. A pergunta é a seguinte: como você executaria um desenvolvimento de personagem para o Shadow e o Sonic, que mais ajudaria os dois a entrarem em um relacionamento? E ele responde: teria que ter uma vulnerabilidade compreendida para o Shadow. Ele teria que se abrir de forma que faria ele mais acessível em um nível pessoal. E isso não requer muito. Nós tivemos toques disso em todas as suas aparições.
Só teria que se tornar algo estabelecido. E isso eu penso que é tudo que você realmente precisa para construir essa ponte, porque o Sonic é casual e mente aberta o suficiente do jeito que é. E ele vai permitir o Shadow ser quem ele realmente é, que é meio que irritadiço e reservado. E você teria um momento ocasional em que o Shadow deixa sua guarda baixa e é mais empático e emocionalmente disponível. Mas, além disso, os dois agiriam de forma normal e de boa, eu acho. Outra pergunta interessante é: como você arranjaria a primeira chave para uma faísca romântica que tivesse a intenção de levar os fãs a desejarem que os dois ficassem juntos? E a resposta dele? Eu acho que vem mais dos personagens já tendo uma boa química. Digo, você olha pro fandom no geral e tem muita gente shippando vários chips, e todos os chips vêm do fato de que esses personagens são divertidos em suas interações, independentemente de quem estivermos falando. Então, se fosse pra ter a intenção de construir algo do zero, para a maioria dos personagens de Sonic, eu acho que o trabalho já foi feito. Já tem uma grande proporção de confiança e respeito mútuo entre a maioria dos personagens. Seria só uma questão de perceber que tem mais do que respeito, tem mais do que afinidade. Tem uma afinidade romântica. E para um desses personagens de ter essa percepção e começar a ir atrás disso de sua própria forma. E depois se torna uma questão de, bem, o objeto de afeição dele vai retribuir? E talvez ele não retribua, o que leva a uma interessante história de agora eles estarem nesse caminho. Eles sabem que isso é uma opção. Ele muda de ideia sobre isso? Ou não? Os dois personagens estão meio que interessados, mas eles não querem tomar esse primeiro passo? Eu trouxe todas essas citações para dizer que, mesmo que eles não tenham sido criados justamente para esse motivo, isso não implica que eles não possam desenvolver esse tipo de relacionamento. É altamente improvável que isso aconteça e se torne canon? Obviamente. Mas a gente tá aqui para discutir que os próprios criadores deixam os personagens livres para os fãs poderem interpretar como quiserem os relacionamentos entre eles e as possíveis histórias que poderia vir a partir disso. Bem, agora que eu mostrei vários argumentos do porquê que não faz sentido você odiar em cima de gente que shippa os dois só porque não faz sentido, apesar de que para essas pessoas existem sim vários motivos, vamos para a segunda parte do vídeo, que é, mesmo que tenha uma resposta para tudo isso, por que ainda existe gente que odeia Soneddle? Então, pequeno gafanhoto, senta que lá vem a história. Motivo 1. Rigidez cognitiva. Eu acho que não é surpresa para ninguém que uma parte que muito provavelmente é maioria dentro da comunidade de Sonic é TEA, ou seja, possui transtorno do espectro autista. Eu mesma sou uma dessas pessoas. Um dos motivos que eu acho que as pessoas não gostam de Soneddle de jeito nenhum, mesmo que exista motivos para gostar dos dois juntos, é simplesmente porque não faz parte do canon. Como eu já expliquei várias vezes, fazer parte do canon ou não necessariamente é o que constrói a comunidade, pois os fãs podem criar vários conteúdos por eles mesmos a partir do objeto original, e isso é normal. Porém, eu vou explicar sobre uma coisa que pessoas autistas possuem que se chama rigidez cognitiva. O que é? Bem, de acordo com um artigo do site Grupo Conduzir, feita por psicólogos e psiquiatras, ela basicamente se refere à dificuldade em ajustar pensamentos e comportamentos diante de mudanças no ambiente. Esse desafio se manifesta de várias maneiras, como a insistência de manter rotinas estritas ou a resistência a novas experiências. Como isso se aplica a essa situação? Bem, basicamente, fãs de Sonic que consumiram a mídia e têm uma rigidez cognitiva muito estrita e forte, que não conseguem se adaptar a nenhum tipo de mudança, não conseguem de forma alguma se abrir à ideia de mudar os personagens ou a história da forma que ela já está. O que, sinceramente, não tem problema, porque cada pessoa pode interpretar e analisar a história do jeito que quiser. O problema está quando você ataca algum outro fã por ter uma opinião diferente da sua, ou gostar de algo diferente do que você gosta, só pelo fato de ser diferente e você não conseguir aceitar que outras pessoas não precisam seguir o que você acha certo. Mais uma vez, eu não tô falando sobre o cânone. Obviamente, se uma pessoa falar que canonicamente Soneddle é um casal, essa pessoa está errada, mas ser canon ou não impede a pessoa de gostar daquilo, de consumir conteúdo feito por fã daquilo. Motivo 2. Homofobia. Agora, muita gente provavelmente vai parar o vídeo nesse momento, isso se já não parou.
mas por favor, me escuta. Eu sei que a gente não quer ser chamado de preconceituoso, porque é genuinamente algo horrível de ser. E muita gente vai usar o argumento, ai, mas só porque não gosta de chip gay homofóbico agora. E não é isso que eu tô querendo dizer. Por favor, me escuta. Sério. Existe um termo que se chama homofobia internalizada. Basicamente, como um cidadão comum, muitas vezes, e na maioria das vezes, você vai crescer no meio de uma sociedade que tem padrões cristãos e que vê o relacionamento hétero como o relacionamento normal, pelo menos aqui no Brasil. Sendo assim, você tem que aprender que homossexualidade não é errado, não é imoral e não é ilegal. Mesmo que você diga, mas poxa, eu aprendi que não pode julgar quem é gay. Por muitas vezes, a gente tem pequenos estereótipos e ideias que a gente acaba não percebendo que são homofóbicas e que nós precisamos de ajuda nos ensinando o que é errado e a como nos desconstruirmos. Alguns exemplos de homofobia internalizada são: se recusar a acreditar que a homofobia é um problema verdadeiro na nossa sociedade, desgosto sem motivo por pessoas LGBTs, mesmo sem saber o porquê, monitorar demais e reclamar de como as pessoas se expressam, se vestem, no que acreditam. E aí tem simplesmente a homofobia normal, que muitas pessoas não percebem que é considerada homofobia. Alguns outros exemplos desse crime se dão por associar pessoas gays a pessoas imorais, que crianças não deveriam chegar perto. Sabe da onde vem essa ideia? Da ideia de que todas as pessoas LGBTs são pedófilos, que foi literalmente propaganda homofóbica durante a época do Falar que crianças não podem ver beijo gay parte justamente dessa propaganda que é tão danosa para toda a sociedade. Pensar que pessoas gays ou que beijos e expressões de afeto entre pessoas LGBT são nojentos também é homofobia. Sabe o que mais pode ser considerado homofobia? Dizer que pessoas que apoiam pessoas LGBTs, que apoiam casais gays, são doentes da cabeça e deveriam procurar psicólogo. Isso, não ironicamente, era uma filosofia durante o nazismo, que inclusive fez com que várias pessoas gays fossem levadas para campos de concentração. Muitas pessoas homofóbicas não gostam do chip justamente por ser entre dois personagens que são homens, e acabam expressando o ódio não só no chip, mas tentam esconder o seu ódio dizendo que não odeiam o chip, só odeiam as pessoas que shippam, porque elas são doentes, mesmo que não deem um motivo que realmente faça sentido. Apenas taxam as pessoas com termos ruins. E isso leva pessoas que têm homofobia internalizada e não percebem a começarem a odiar o chip e os shippers também por massa de manobra. Eu acho extremamente bizarro como a SEGA, que é uma empresa que abertamente apoia os direitos LGBTs, e principalmente o Sonic, que é um personagem cuja principal ideologia é ser contra a opressão, pode atrair tantos fãs preconceituosos. De novo, eu não me importo se você não gosta do chip, todo mundo tem direito a ter sua própria opinião. O problema é quando você taca ódio em cima das pessoas que gostam disso por nenhum motivo. Você tá simplesmente atacando uma pessoa de graça porque ela gosta da ideia de personagens fictícios juntos. Você vê como isso é completamente nada a ver e não faz sentido nenhum? E principalmente se você não gosta do chip só porque eles são dois homens. Isso, que nem eu falei mais uma vez, pode ter conotações homofóbicas. Você tem que parar pra pensar, por que eu não gosto que eles são dois homens e são um casal? Se o motivo que você não gosta é outro, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa. Mas se o motivo for só porque eles são dois homens, aí você já tem que começar a se questionar. As pessoas têm que entender que só porque você não gosta de algo, não tem que obrigar a outra pessoa a não gostar também. Você pode desgostar e a pessoa pode gostar, cada um no seu canto, e tá tudo bem nisso. O que eu acho mais absurdo aqui, muitos desses fãs preconceituosos ousam dizer que quem gosta do chip não é fã de verdade e quem gosta é doente da cabeça. E logo depois tem a pachorra de dizer que quer uma comunidade mais limpa, uma comunidade mais saudável. Não tem como ter uma comunidade saudável se você é uma pessoa que, dentro dessa própria comunidade, xinga os outros e causa o caos só porque alguém tem uma ideia diferente da sua. Para ter uma comunidade saudável, a gente tem que espalhar paz. Isso significa que não pode julgar a pessoa só porque ela pensa diferente de você. Não pode xingar ela, falar mal dela e muito menos humilhar ela só porque ela gosta de um chip gay que você não concorda. E se você não tem coragem de dar a cara a tapa e aceitar o criticismo de que você tá fazendo deriva sim de homofobia, então eu acho que você não deveria nem ter a coragem de abrir a boca pra falar mal de quem apoia a comunidade LGBT e shippa casais LGBTs. Enfim,
Tem muita mais coisa que eu queria falar, mas só iria enrolar mais ainda o vídeo e ia deixar ele extremamente longo. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Por favor, deixem as ideias e o que vocês pensam nos comentários. Eu adoro ler as perspectivas dos outros em diversos assuntos. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve e, se puder, por favor, compartilha com quem você acha que pode ter interesse no vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.